Olá pessoal, estudo do sinal da função de primeiro grau f de x igual a x mais b. O que é o estudo do sinal? É a gente verificar para que valores de x a função é negativa, é nula ou positiva. Isso que é o estudo do sinal da função. Uma aplicação imediata do estudo do sinal da função é resolver inequações, certo? Então vamos lá. A raiz é oposto de b sobre a. Claro, o que é a raiz? É o y quando x vale zero. Então se nós igualarmos a raiz, não é isso não. A raiz é o valor de x quando y é zero. Claro, porque não é a raiz que zera o y. Então nós vamos igualar o y a zero, certo? Isolando o x aqui vai ficar o quê? O b passa para o segundo membro, menos b. E o a passa dividindo, menos b sobre a. É a raiz, certo? Muito bem, a raiz que vai ser o ponto de referência para a gente fazer esse estudo. Nós vamos estudar a direita da raiz, a esquerda da raiz. Então, se o a é positivo, a função é crescente, lembra? Veja aí, função crescente. A raiz é o oposto de b sobre a. É o ponto onde a reta intercepta o eixo x. Aqui é a raiz. Então, olha bem. Para x maior que a raiz, eu vou ter y positivo. Ó. Esse sinal aqui é do y. E para x menor que a raiz, eu vou ter y o quê? Negativo, ao gráfico para baixo de zero. Y para baixo de zero é negativo, y para cima de zero é positivo. Então, nós vamos escrever assim, ó. Se o x é igual à raiz, que é o menos b sobre a, o y é zero, claro, porque não é? Zera a função. Se o x é maior que a raiz, olha bem, se o x é maior que a raiz, o y é maior que zero, ah lá, o y é maior que zero. E se o x for menor que a raiz? Ó, x menor que a raiz, o y é o quê? O y é menor do que zero, o y é negativo. Observa que quando a função é crescente, os sinais aqui são os mesmos, ó. Maior, maior, menor, menor, certo? Na função decrescente, isso vai inverter. Veja aí. Na função, quando a é negativo, lembra, coeficiente angular negativo, função decrescente, esse gráfico, né? Nessa posição. Então, observa, a raiz é menos b sobre a. Para x maior do que a raiz, nós vamos ter y negativo, para baixo de zero. E para x maior que a raiz, para x menor que a raiz esquerda, nós vamos ter y o quê? Positivo. Viu aí? X maior que a raiz, y negativo. X menor que a raiz, y positivo. Vai ficar ao contrário de quando a função é crescente, do que nós acabamos de ver. Então veja bem, se o x é igual à raiz, o f de x é zero. Se o x é maior que a raiz, o y é negativo, acabamos de ver. E se o x for menor que a raiz? O y é o quê? Maior que zero. É positivo. Certo? Observe que aqui os sinais são trocados. Quando a é negativo, quando a função é decrescente, aqui é maior e aqui é menor. Aqui é menor e aqui é maior. Certo? Inverteu. Certo? Os sinais de y, porque o estudo de sinal da função é o estudo de y que nós estamos fazendo. Veja um exemplo. Vamos fazer o estudo do sinal da função f de x igual a menos 3 meio x mais 5. Observe que o a é negativo. É esse caso aqui. Ó. Então, a raiz oposto de b sobre a, ou então igual a zero e resolve. Igualando a zero, MMC, ó, 2 é 5, 10, 2 é 0, 0, porque o 2 não vai multiplicar com 3, né? Então vai ficar menos 3x mais 10 igual a zero, passando 10 para o segundo membro. Se quiser, multiplica por menos 1. Se não quiser, divide negativo por negativo, fica o quê? Positivo. X é igual a 10 terços. 10 terços é pouco mais que 3. É uma dízima periódica. Não precisa fazer a divisão, porque é uma dízima. Observa agora o seguinte. Continuando. Achamos a raiz, né? Então, observa. A raiz é aquele valor, o a é negativo. A reta é decrescente. Então, como é que vai ficar? Para x igual a 10 terços, o f de 10 terços é zero. E para x maior que 10 terços, fx menor que zero. Trocado o sinal, lembra? Se o x é menor que 10 terços, o y é o quê? Maior do que zero. Veja esse estudo aqui, ó, que acabamos de fazer no gráfico. Veja lá. Onde é que está a raiz de 10 terços? Olha ela aqui.
Observa que para x maior que 10 terços, o y é negativo. X maior que 10 terços, o y é negativo. O f de x é menor que zero. E para x menor que 10 terços, o y é o quê? Maior que zero. Olha lá. Vamos pegar um valor para você ver como é que pode ficar. Vamos pegar um valor, por exemplo, x igual a 4. 4 não é maior que 10 terços, porque aqui é 3 e pouco. Substitui o 4 na função. Menos 3 meios x mais 5. Dividir o 4 com 2 é 2. 2 vezes menos 3, menos 6 mais 5 deu quanto? Menos 1. Então observa que eu peguei um x maior que 10 terços, que é o 4, e encontrei um y o quê? Negativo. Não é isso que estava previsto? Um x maior que 10 terços vai dar um y o quê? Negativo. Está dentro da previsão, está correto. Vamos pegar agora um x menor que 10 terços, por exemplo 2. Substituindo na função no lugar de x, vamos cortar 2 menos 3 mais 5 dá quanto? Dá 2. 2 é positivo. Então se eu pegar um x menor que 10 terços, eu vou ter um y maior do que zero. Acabei de achar aqui um y maior que zero. Sinais contrários. X menor que 10 terços, o y é positivo. X menor que 10 terços, 2. O y é positivo. 2 é maior do que zero. Tá certo? Então está feito o estudo do sinal desta função. Observa direitinho tudo que nós fizemos. Tá bom? Está aí, ó, a continha feita para você confirmar o que está lá no gráfico. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula de função do primeiro grau. Daqui a algumas aulas nós vamos resolver juntos diversos exercícios sobre a função do primeiro grau, tá bom? Então, até a próxima aula e obrigado.